Boa. A fidelidade de Deus. Nós vamos falar sobre isso, sobre o nosso posicionamento. E a declaração do reino de Deus, que é o nosso propósito. Amém? Abra comigo em Josué 21, 45. Depois nós vamos ler um pouquinho para frente. Em Josué 23, 14. Se você tiver a sua Bíblia aí, vamos abrir juntos. Então, Josué 21, 45. Amém? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E em 23, 14... Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhe falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Glória a Deus. Este é o Deus que você serve. Um Deus que não falha. Um Deus que é fiel. Amém? Atualmente a gente vive num mundo que é cheio de falhas, cheio de idas e vindas, cheio de testes. Amém? É ou não é? Você já fez algum teste na sua vida para ver se funcionava? Eu já fiz alguns, eu trabalho com tecnologia. Muito desses testes falharam no meio da execução e a gente tinha que voltar atrás. Só que Deus ele não tem o modo teste. Deus tem o modo execução. Ele tem o modo propósito. Ele tem o modo direcionamento. E este é o modo ao qual Deus espera de nós. Um modo de posicionamento. Então nós não somos e não fomos criados por Ele como um ensaio. Deus ele não fez um ensaio. Na Bíblia, quando fala da criação, no princípio, quando ele começa ali a criação, ele não fez um protótipo da terra. Ele fez um protótipo da terra? Será que ele falou, acho que vou fazer desse jeito, tal, ajustou? Não. Deus ele foi para a execução, porque ele é perfeito na sua soberania e na sua execução. E o que ele espera de nós é um posicionamento exatamente desta forma, para que seja cumprido um propósito maravilhoso, ao qual, inclusive, nós iremos começar o período de jejum que a Tati mencionou aqui. Declarar e falar sobre o reino de Deus. Clamar que venha o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o plano dele não falhou com Israel. E ele não vai falhar conosco. Amém, meus irmãos? Deus, quando escolhe o povo, e o povo escolhido, até hoje nós sabemos de tudo o que aconteceu, porque aquele povo cumpriu um propósito de continuar ministrando geração após geração a palavra que o Senhor tinha ordenado a eles. Amém? Vocês creem nisso? E eles foram escolhidos por conta desta perseverança, deste posicionamento, de serem também um povo que foi infiel em várias circunstâncias, em vários momentos, mas a fidelidade de Deus continua e não dependia da fidelidade do povo. Amém? Então, e por que isso muito acontece, né? Porque nós, como seres humanos, por muitas vezes, a gente enxerga que a fidelidade pode ser um sentimento, uma característica, alguma coisa dessa forma. Mas, na verdade, a fidelidade do Senhor é um atributo do Senhor. Amém? É um atributo, é uma característica do Senhor ser fiel. Então, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E Ele vai executar o plano dEle, queridos. E nós já falamos várias vezes aqui, quer você queira, quer você não queira, quer você participe ou não, e isso é importante, Ele vai cumprir o propósito dEle. E eu quero escolher participar. Amém? Você quer escolher participar, meu querido?
Amém. Então nós participaremos do propósito do Senhor. E ela permanece. E ele é como, eu vejo a palavra do Senhor, que ela perdura até hoje e que ela foi passada de geração em geração. Vocês já viram aquelas pontes antigas, às vezes aparece muito em filme, que são feitas de rochas sólidas, né? Que daí tem uma ponte de rocha sólida e passa ali, gerações passaram por ali. Pessoas que já nem estão mais vivas passaram por ali. Mas a ponte sólida permanece exatamente da mesma forma. E é desta maneira que o posicionamento e a palavra do Senhor permanece até hoje, como uma ponte sólida para cumprir o propósito do Senhor. Amém? Nós já fizemos, né, alguns questionamentos também sobre a necessidade de atualização da palavra, a qual nós não cremos e refutamos com todo o rigor, porque a palavra dele é esta ponte sólida e não precisa de nenhum ajuste, porque não existe fissuras nessa ponte. Amém? A palavra do Senhor é sólida, consistente, e nós iremos atravessar por esta ponte através da palavra dele para cumprir o seu propósito. Amém? E por muitas vezes, no modo o qual nós vivemos e num mundo que é fadado ao fracasso, aos testes, à continuidade desses testes, a gente se pega em situações que colocam em xeque essa prova, né? Mas o que nós cremos quando nós estamos passando por isso? O que nós sentimos quando nós estamos passando por isso? O que vem à nossa memória quando estamos passando por dificuldade? E ainda mais quando a fidelidade do Senhor é colocada à prova para nós, quando nós estamos no modo de tempo de espera. E que por muitas vezes é algo doloroso. E que por muitas vezes é algo ao qual nós não queremos passar. Amém? Mas o Senhor, ele continua a agir no tempo certo, mesmo quando nós estamos esperando. Porque eu creio que o modo quando o Senhor coloca para nós esperarmos, significa que ele está nos capacitando para algo maior. Amém? Ele está consolidando no nosso coração a execução perfeita e irretocável, exatamente como ele fez até hoje. O Senhor nunca coloca e nunca trará nas nossas mãos, estava conversando com os irmãos ali, algo pelo qual nós não somos capazes de administrar. Alguém aqui já plantou café? Ninguém. Alguém aqui espera receber de Deus uma fazenda de café? Ainda bem que não, porque você nunca plantou café. Alguém aqui tem pasto? Não. Você espera receber gado do Senhor? Não, porque você não tem nem pasto para o gado comer. Da mesma forma, o Senhor age em nós e proporciona coisas na nossa vida com as quais nós somos capazes de executar e preparar a boa obra dele. Amém? A espera, ela não é uma negação do Senhor para a sua vida e para a minha vida e para o cumprimento do propósito, e não está relacionada com a fidelidade do Senhor. Mas ela é a preparação, e ela também depende da nossa busca. Veio muito no momento certo, o período com o qual nós agora iremos jejuar, enquanto povo, unidos como corpo local, para que venha ao Senhor o reino. Amém? Porque é o modo de preparação que nós estamos entrando, para que de fato venha e seja estabelecido o reino do Senhor, e que nós consigamos propagar isso adiante. A fidelidade de Deus não depende da nossa fé, querido irmão, mas depende do caráter do Senhor. Glória a Deus por isso, porque o caráter do Senhor é irretocável, e a nossa fé, por muitas vezes, ela pode ser abalada, no momento da espera, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, no momento do mundo de testes o qual nós vivemos. O Senhor, ele permanece. Amém? Glória a Deus. E o nosso posicionamento, né, ele precisa ser um contentamento e firmado
na aliança do Senhor, a qual Ele estabeleceu conosco. Porque, como foi dito, Ele não nos abandona, Ele nunca vai nos abandonar. Está escrito, né, em Hebreus ali 13:5, Ele fala exatamente isso. De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Amém? Então Ele nunca, jamais vai te abandonar. Então, mesmo quando a gente está no período de espera, mesmo quando nós estamos passando pela provação, mesmo quando nós estamos passando pelo período de provação, que a nossa fé fica abalada. E isso não depende, porque a fidelidade do Senhor é o caráter do Senhor e não depende da nossa fé. Ele não nos abandona, mas Ele está preparando o caminho. Amém? Aqui, por muitas vezes, a gente fala que normalmente quando a gente está aprendendo alguma coisa, você aprende, você pode ler, você pode assistir um vídeo no YouTube, você pode assistir um shorts. Falei certo, Gi? É shorts? Ela já ficou vermelha. Ela fala que quando eu falo coisas que só a juventude agora fala, eu sou esquisito. Então, quando você está assistindo um shorts, quando você está assistindo um vídeo no YouTube, quando você está aprendendo acerca de alguma coisa, isso não torna você um expert, correto? Normalmente, o que você faz? Você vai para a ação, você vai para o campo, você executa. Certo, queridos? É a mesma coisa quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. Ninguém aprendeu a andar de bicicleta assistindo um tutorial no YouTube, acredito eu, né? Nós tivemos que montar na bicicleta, aprender a pedalar e também fazer o quê? Ralar um pouquinho o joelho. Amém? Alguém aqui nunca caiu de bicicleta, tentando andar de bicicleta? O Gui é um prodígio aí, nunca caiu de bicicleta. Ele já caiu, Elias? Ele deve ter caído. Todo mundo já caiu de bicicleta, tentando andar, tentando fazer alguma coisa diferente, inventando uma manobra. Mas quando você estava naquela fase inicial de aprendizado, talvez você lembre de uma pessoa que estava ao seu lado te fazendo montar na bicicleta, segurando o banquinho atrás e fazendo com que você desse os primeiros passos. Amém? Eu lembro. Foi meu vô, no meu caso. Meu avô estava em casa lá, passando as férias junto com a gente, e ele ensinou eu e meus irmãos a andarem de bicicleta. Você pode ter tido um tio, um amigo, o pai, a mãe, né? Mas todo mundo tem uma recordação dessa. Mas foi necessário, quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, os tombos que você levou. Para você não repetir os mesmos erros. Para você não repetir as mesmas coisas. Ou aprender a fazer a manobra arriscada de outra forma. Amém? Desta forma, quem estava ali apoiando e quem está até hoje apoiando o nosso banquinho ali para que a gente não tropece no comecinho da jornada, é o Senhor. Mas alguns tombos vão acontecer, queridos. Assim como a Tati falou, né, no vídeo que eu achei muito sábio ali na leitura da Tati sobre o jejum, se a gente falhar um dia no jejum, o que a gente vai fazer? Vamos desistir do jejum? Não, a gente vai fazer no dia seguinte. Se a gente não fizer a leitura um dia, o que nós vamos fazer? Nós vamos desistir de fazer a leitura? Nós vamos fazer no dia seguinte, até que se cumpra o propósito. Porque o Senhor, Ele não abandona e a fidelidade dEle não depende da nossa conduta. E glória a Deus por isso. E quando nós temos essa característica de entrega, de dependência do Senhor, de saber que Ele é fiel, que Ele estará ao nosso lado, nós nos sentimos encorajados a continuar e seguir em frente no propósito do Senhor. Porque Ele é suficiente. E debaixo da graça dEle, nós temos algo que é um contentamento. Que é ruim falar orgulho, porque pode dar uma conotação diferente. Mas nós temos um contentamento santo e purificado, porque sabemos que o Senhor é suficiente para nós. Não somente na abundância, mas também na falta. Porque a graça dEle nos basta. E eu acho que é importante colocar aqui também uma diferença em relação ao contentamento e ao conformismo. É completamente diferente. Ser contente com aquilo que você tem e grato por aquilo que você tem, sejam dons aqui no meio
no nosso meio, ou seja, algo diferente externamente, significa que você tem gratidão no coração. Mas isso não significa que você está estagnado, porque o conformismo tem a ver com estagnação. E nós não somos uma igreja local, um corpo local estagnado. Amém? Nós estamos em constante movimento, queridos. Constante movimento. Quando a gente olha para a história da nossa igreja, quando a gente olha para a história do corpo local, olhamos para a história dos nossos pastores, dos líderes que vieram aqui, que passaram por aqui, os que estão aqui atualmente, nós vemos movimento constante, debaixo da graça do Senhor e debaixo do temor do Senhor. Amém? Mas somos contentes com aquilo que o Senhor nos colocou à mão. Mas isso não significa que estamos conformados com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Amém? Porque nós fixamos os olhos naquilo que é eterno e não no que está neste mundo. Quando tudo falta, o Senhor nos basta. Mas quando tudo sobra, Ele continua sendo suficiente. Amém? Glória a Deus. E o nosso posicionamento, ele tem algumas características que a gente vai seguir, inclusive para o período de jejum. Vai falar sobre nós ouvirmos, vai falar sobre nós cearmos juntos, ceamos aqui hoje, lembrando e recordando o que o Senhor Jesus fez por nós. Vai falar sobre estarmos juntos, unidos, e sobre o jejum em si, que nós partiremos aqui. Então, o ouvir tem a ver com discernir a voz. Discernir aquilo que você está sendo alimentado, da palavra que você está recebendo, da voz do Espírito Santo, daquilo que você está recebendo enquanto igreja e enquanto comunhão do corpo de Cristo, né? Essa é uma parte fundamental para aquilo que a gente vai seguir daqui por diante, porque tem relação com este posicionamento com o qual é necessário que nós tenhamos. Amém? E parte disso tem relação com os irmãos aqui. É muito bom quando a gente está aqui, né? Eu fico feliz quando a gente está no domingo de ceia, porque normalmente a nossa igreja está um pouquinho mais cheia, vem mais gente, né? O pessoal se esforça de vir e ceiar com os irmãos, isso é muito importante. Meu querido, vamos vir nos outros domingos também. Eu sei que tem as dificuldades, eu sei que tem, às vezes, os empecilhos, eu sei que a live ajuda muito a gente, né? Às vezes, assistir naquele dia que a gente não está muito disposto. Mas é uma bênção ter todos aqui e podermos estar juntos, em comunhão, ouvindo a palavra. Fortalece a nossa fé. A sua vinda aqui fortalece a nossa fé, meu querido. E é importante agirmos com este princípio e com este propósito, né? A comunhão do Senhor dentro do corpo local. Tem uma trend aí, falei certo de novo, Gi? Tem uma trend aí rolando que fala sobre dois jovens estão conversando e aí um deles fala que é cristão e aí o outro fala assim, qual igreja você frequenta? Ele já está baixando até a cabeça porque eu vou falar um negócio aqui. Aí um pergunta para o outro qual é a igreja que você frequenta, aí o outro fala, não frequento nenhuma igreja, né? Mas eu sou cristão. Aí o outro fala, entendi, você é cristão que não frequenta igreja, então você não é bem cristão, você é sabor cristão. É assim que fala, gente? Ela não se aguentou ali. Você é sabor cristão, você não é cristão. E é um pouco disso, queridos. Né? Nós precisamos estar no meio local. Né? Eu não estou querendo constranger nenhum irmão, não é nada disso. Mas é importante para nós termos vocês aqui. É importante para nós termos aqueles que estão assistindo aqui no nosso meio. Né? Porque somos cristãos de verdade, eu sei que somos. Né? Não temos apenas a saborização de um cristão. Somos firmes, fortes, fortalecidos na rocha, que é o nosso Senhor. E aqui juntos compartilhamos da mesma fé e seguimos no propósito do Senhor. Amém? Então, ouvir, estar aqui, discernir a palavra, o Espírito, a igreja, a comunhão é super importante. Abrir, né? Abrir era dar uma resposta concreta. Para aqueles que já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Você teve que abrir a sua boca e dizer, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Creio que aqui todos fizeram isso. Mas tem a relação também com rendição.
Estar rendido é abrir-se para ser transformado. Amém? Para deixar o velho homem morrer dia após dia. Para negar-se a si mesmo, para que o Senhor se sobressaia na vontade dEle dentro da sua vida e dentro daquilo que Ele quer para você. Amém? Então precisamos estar abertos, não só no momento que fizemos a confissão e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas também, dia após dia, estar rendidos aos pés do Senhor, confessando que Ele é suficiente, que Ele reina sobre tudo e sobre todos, e que o nosso coração e que a nossa conduta, sim, precisa de ajustes até hoje. Amém? Então, na questão do abrir é muito importante, porque também tem uma relação direta com a obediência. Estar sensíveis, ouvir a voz do Espírito e obedecer, para que o nosso posicionamento se cumpra, para que se cumpra a vontade dEle e dependamos única e exclusivamente da fidelidade do Senhor. Sobre ceia, é uma intimidade contínua, está descrito ali em Lucas, né, de 22, no capítulo 22, de 19 a 20. Né? Não é uma visita rápida, né, a ceia. É um relacionamento. Sentar-se à mesa, estar junto, estar lado a lado. Nós precisamos se unir. Dentro do corpo local nos unimos, estamos juntos e pertencemos a este corpo local e pertencemos à igreja do Senhor. Amém? E iniciaremos agora um processo muito importante que vai nos ajudar em cada uma dessas características que a gente colocou aqui de posicionamento, que é o jejum. Vai ser um tempo precioso, queridos. Quantos aqui estão com expectativa deste tempo que nós teremos de jejum? Amém? Se você não tem nenhuma expectativa gerada, gere expectativas. Coloque diante do Senhor aquilo que você espera. Tem duas coisas que podem acontecer. Ele vai tirar do seu coração, porque não é o que Ele quer para você, ou Ele vai fortalecer e vai entregar nas tuas mãos. Então gere expectativas no Senhor. Quando a gente estava pensando no final do ano, né, conversando ali com as crianças, a gente estava fazendo o nosso manifesto de 2026, né, vou chamar de manifesto. Mas o que nós queríamos para 2026? Né? Aí vai, não, eu quero ir bem na escola, não, eu quero fazer tal coisa. Mas o que nós queremos no Senhor? Qual passo nós queremos dar no Senhor, e debaixo do propósito e da graça dEle? Quantas vidas nós vamos alcançar? Tivemos uma reunião maravilhosa aqui no começo do ano. Falamos sobre números. Números, pessoas para serem impactadas com a palavra do Senhor. Quantas pessoas nós queremos ministrar, para quantas pessoas nós queremos falar, quantos convites nós iremos fazer. Falamos alguns números desses no começo do ano. E eu creio que este período de jejum é a preparação para isso se concretizar, queridos. Essa é a expectativa que está sendo gerada no meu coração para este tempo. É também um período com o qual haverá arrependimento de coisas que precisam ser ajustadas, de coisas que precisam ser corrigidas na nossa conduta. E aqui eu estou falando por mim. Amém? Gere expectativa no Senhor deste período de jejum, para que a gente consiga seguir adiante e nos posicionarmos perante o Senhor para cumprimento do seu propósito. Glória a Deus. Amém. E a gente precisa colocar durante este período ações práticas, com as quais nós faremos durante este período. Então aquilo que a conduta às vezes que a gente tinha no trabalho, que não era uma conduta de refletir a Cristo, a gente vai ajustar esse negócio aí. Aqui eu estou falando de várias coisas. Às vezes até palavras torpes que no meio do trabalho a gente acaba falando e soltando. Estou falando dessas coisas, mas também de decisões éticas que a gente precisa ter todos os dias. Fazer o certo quando não tem ninguém olhando. É sobre isso. Isso demonstra o nosso caráter moldado. Isso demonstra que somos fortalecidos e estamos conectados a Cristo. Amém?
No âmbito familiar. No âmbito familiar. Quantas vezes a gente tem escutado aqui que é na família que o Senhor molda o coração, que é na família que você demonstra quem você realmente é. Porque ali não tem filtro. Já falamos sobre isso algumas vezes aqui. É na família. Então, ser transformado no âmbito familiar, corrigindo aquela reação que normalmente a gente tem, né? Talvez só lá em casa tenha gritaria. Talvez na casa de vocês não tenha. Mas é na família que o Senhor está transformando. É na família que a reação muda. É na família que o impacto do Senhor vem. Amém? É na família que o Senhor molda o caráter. Então, nós faremos várias coisas. Nós iremos nos posicionar, nós iremos abrir a porta, nós iremos cear, nós iremos jejuar. Mas a nossa atitude precisa mudar. No trabalho, na família. Em relação à maneira como a gente administra as nossas coisas, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo precisa corroborar com aquilo que a gente está fazendo agora e o posicionamento que estamos tendo. Então é sim abrir a porta, é sim estar rendido, mas é sim ter uma conduta diferente. Amém? Porque a partir disso vai acontecer duas coisas. A salvação com a qual nós já contamos e cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo e por aquilo que Ele fez, mas também a reconciliação. Amém? Que é importante para continuarmos. Amém? Então, quem nunca entregou a vida a Jesus, que entregue a vida ao Senhor Jesus. Mas quem está se sentindo distante e precisa voltar, aqui está a palavra de reconciliação com o Senhor para você. E quem está aguardando promessas ou está cansado, lembre-se do que a gente falou, que o nosso Deus, Ele é imutável. E a fidelidade dele não depende da nossa circunstância, não depende da nossa fé. Então peça renovo de fé. Amém? Peça para Ele encurtar, talvez, o tempo de aprendizado. Ou, às vezes, aprendizado que você nem sabe que você precisa corrigir, para vir à tua mão aquilo que você espera no Senhor. Amém? Amém. E quem luta com medo e insegurança também precisa declarar: o Senhor é o meu auxílio, como está lá em Hebreus 13:6. Quem está fraco, que declare: a graça do Senhor me basta, e o poder se aperfeiçoa na fraqueza, como está relatado ali em 2 Coríntios 12:9. Quem espera a resposta, declare: certamente virá e não se retardará, como está lá em Abacuque 2:3. Amém? Esse é o Deus que nós cremos, queridos. E o reino é proclamado por quem é transformado, por quem é reconciliado, por quem é nascido de novo. E este reino está próximo. A Bíblia deixa isso muito claro, queridos. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Mas lá, em Mateus, já estava escrito: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E eu creio que o Senhor virá com poder, com o seu reino, e nós iremos, a partir daí, cumprir o propósito do Senhor. Porque tem uma das coisas que também está escrito, que toda criatura precisa ouvir e escutar e falar do Senhor. Ter a oportunidade, e isso está nas nossas mãos, isso está na mão da igreja, querido, do Senhor. Amém? Então, desejar que venha o reino dEle, que seja feita a vontade dEle, como está ali na oração do Pai Nosso, é o nosso dever. E é isso que nós devemos clamar durante este período, reconhecendo que a fidelidade dEle é imutável. Amém? Este tempo está chegando. O tempo de Deus, o reino de Deus está chegando. E o arrependimento e a reconciliação são primordiais para que isso aconteça e prevaleça no nosso meio e na nossa geração. O Senhor, sabemos que o reino dele, como foi descrito aqui,
não é algo só do futuro, não é só para frente. Aconteceu no passado e acontecerá agora, e o reino do Senhor será estabelecido sobre esta nação, sobre o nosso meio, sobre o nosso povo. Amém? Porque o que é o reino do Senhor? Quem que pode me ajudar aí? O que é o reino do Senhor? É paz, gozo, alegria, esperança no Senhor, justiça. Este é o reino do Senhor para o qual nós iremos clamar, para que venha o reino dele. E justiça é uma palavra que é super importante nos momentos que nós vivemos hoje, nos dias com os quais nós estamos se deparando, cada vez mais. Quantos aqui têm senso de injustiça com o que está acontecendo no nosso país? Vários de nós temos. Senhor, não é possível, não é possível. É isso que nós vamos fazer agora também, queridos. Porque é nosso dever, enquanto corpo local, enquanto igreja do Senhor, declarar a justiça do Senhor. Declarar que o reino dele venha. Amém? Esta é a manifestação do reino do Senhor. O reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Como está lá em Mateus 24:14, como eu acabei de dizer. Precisa ser propagado para todo mundo. Amém? E as características são exatamente essas que a gente falou agora. Porque ele não é sobre comida, não é sobre bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre nós, queridos. Porque quando acontecer e quando o Senhor voltar, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer o propósito dEle. Nós iremos participar deste propósito? Ou nós iremos ficar à parte do propósito do Senhor? Eu quero participar deste propósito. Eu quero me arrepender. Eu quero abrir e colocar o meu coração em rendição. E eu espero que os irmãos queiram o mesmo. Porque é maravilhoso quando a gente lê lá em Apocalipse. Quando o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia! Vai acontecer. E eu quero ser um participante ativo de declarar o reino do Senhor. Que o reino dele seja estabelecido sobre nós. Porque o nosso Deus, ele não falhou com os nossos pais, ele não falhou com o povo de Israel, e ele não vai falhar conosco, querido. E glória a Deus, porque a fidelidade dele não depende da nossa fé. Isso é um atributo do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fique de pé. Queria fazer uma oração no seguinte sentido: para aqueles que estão esperando alguma coisa, para aqueles que estão... A Siri está me chamando aqui. Para aqueles que precisam se reconciliar, para aqueles que precisam se posicionar, para aqueles que estão precisando deste renovo. Este é o momento deste posicionamento acontecer, debaixo da graça do Senhor e debaixo da fidelidade dEle. Amém? Levante a sua mão, curve sua cabeça e ore ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, na Tua bondade, na Tua fidelidade. Nós cremos que o Senhor é um Deus imutável, que o Senhor passou gerações, passou de geração em geração, e a Tua palavra permaneceu. Que assim, Senhor, possamos, como povo do Senhor, estar diante de Ti, Senhor,
crendo que esta bênção nos alcançará, Pai, crendo que nós seremos cumpridores do seu propósito, enquanto igreja, enquanto corpo local, Pai, que não nos deixaremos abater pelo tempo de espera, não nos deixaremos abater, Senhor, pelo tempo, às vezes, de frustração e de angústia que acontece neste mundo, Pai, mas nós nos fortaleceremos, a nossa fé, para cumprimento do teu propósito nesta terra, para declarar o teu reino, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, diante de cada um aqui, Pai, seja estabelecido, Pai, o abrir, o ceiar, o ouvir, Pai, o estar em comunhão, Pai, o jejuar, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que este tempo de jejum será uma bênção. Nós declaramos que este tempo, Senhor, será um tempo, Senhor, de estar com o ouvido atento, Senhor, com o coração preparado, Senhor, para receber a correção do Senhor, Pai querido, para receber aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, para recebermos enquanto corpo, enquanto igreja, enquanto corpo local, aquilo que o Senhor quer que façamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Que este período seja uma bênção, Pai, que haja uma aproximação do Senhor, que o teu Espírito Santo flua na vida de cada um dos irmãos, Pai querido, que haja, Senhor, uma mudança de postura, de conduta, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da organização financeira, Senhor, no âmbito, Senhor, das atividades corriqueiras, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que este período de jejum seja um período de clamor, seja um período, Senhor, de estar com o coração preparado, Senhor, seja um período que acelere-se, Senhor, a capacitação, acelere, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido, e que venha, Senhor, sobre nós, Pai, o teu reino, e que seja estabelecido sobre nós, Pai, a tua vontade, para cumprirmos o teu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. É isto que eu declaro, Senhor, é isto que eu abençoo na vida de cada um dos irmãos, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que serão alcançados, Senhor. Também prepare, Senhor, o terreno, Senhor. Também quebre os grilhões, Senhor. Quebra toda a resistência daqueles que escutarão da nossa boca, que escutarão, Senhor, da nossa igreja, do nosso corpo local, que nós declararemos que o Senhor Jesus reina sobre tudo, reina sobre todos, e que não haja nenhum empecilho, Senhor, para que isto alcance o coração, para que seja semeado e para que frutifique, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.